Olá, sou eu de novo, professor Marcos. Eu vim hoje, já que no último vídeo a gente falou um pouquinho sobre o material que eu estou produzindo ali no Cantinho do R, e eu vim para mostrar um pouco desse material para vocês. Eu queria fazer uma espécie de visita guiada. A gente olha o blog, eu mostro para vocês o que tem disponível lá, abro junto com vocês a apostila, instalo o R no computador e começo a mostrar um pouquinho do básico, para ajudar você que de repente está ali ainda um pouco inseguro, né? O usuário que não trabalhou ainda no R, ou já abriu o programa e não soube muito o que fazer, e aí eu quero mostrar um pouquinho como que você pode dar esses primeiros passos. Bom, então vamos lá, pessoal. Esse é o Cantinho do R, né, que eu mencionei mais cedo, sejam bem-vindos a ele. A ideia desse site, como eu tinha mencionado, era organizar um pouco o material que eu tenho produzido para o R e tentar facilitar um pouco a vida do usuário. Quando você abre aqui a página principal, você tem três menus bem simples, né? A página inicial, que é onde a gente começa, o arquivo, que é só uma lista de todo o material disponível, que pode ser útil principalmente quando o blog acumular muito material. E no sobre tem algumas informações sobre mim, depois dá uma clicada lá para conhecer um pouquinho. Aqui na barrinha lateral direita, a gente tem um mecanismo de busca no blog, então você pode buscar por palavras-chave. Tem um link para o meu outro blog, que é um blog voltado para as minhas disciplinas lá na UFAL e também um pouco das minhas pesquisas. Eu disponibilizo meus artigos, resumos de aula. Se você está um pouco interessado em resumos de aula de biomatemática, bioestatística, dá para procurar lá também. Aqui o link para o nosso laboratório, o Laboratório de Ecologia Quantitativa da UFAL, onde tem um pouco de informações sobre as pesquisas, os meus alunos, o que cada um está fazendo. Vocês também estão bem-vindos para dar uma olhada. Depois uma lista com os posts recentes. Serve para você saber o que apareceu aqui mais recentemente. Daqui a pouco eu falo sobre as postagens. E se você quiser acompanhar o blog, você tem a opção aqui de assinar os feeds, caso você use, ou ali o botãozinho de seguir, né? Se você começar a acompanhar o que está acontecendo, você vai receber notificações sobre todas as novidades. Mas vamos lá. Eu começo com essa postagem de bem-vindos, e aí, se você está começando, você não sabe por onde começar, ó, você começa por aqui. É o link para minha postagem da apostila do R. Eu criei essa apostila, como eu já tinha mencionado antes, para ajudar, originalmente os meus alunos, mas mais tarde eu expandi isso para ajudar o usuário que está começando, que quer dar os primeiros passos. Então é um ótimo ponto de partida. Vamos começar por ela? A gente clica aqui, ele vai direcionar a gente direto para a postagem onde a apostila está disponível. Bom, então vamos lá, né? Aqui está a boa e velha apostila básica do R. Velha porque eu estou desenvolvendo ela há um bom tempo e espero que ela esteja realmente boa já. Aqui a gente tem dois links centrais, né? Primeiro, para a apostila em si. Eu chamo a atenção aqui para a data, né? Março de 2015. Eu acho que eu cheguei num ponto no qual essa apostila talvez não seja mais editada, mas isso pode acontecer. Então é legal conferir se você já tem a apostila, abre a sua aí e vê se ela é a versão de março de 2015. Se não for, baixa mais nova, ela vai estar um pouquinho mais atualizada. E a gente tem aqui também um conjuntinho de dados. É um arquivo compactado que tem os dados que você vai precisar para seguir alguns dos procedimentos da apostila. Eles não são necessários logo do início não, então por enquanto a gente não precisa olhar para eles. Então vamos lá, vamos conhecer a apostila e ver o que a gente tem para fazer aqui. Pronto, aí está a apostila. Vamos ver um pouquinho, né, o que tem nela. A gente abre aqui na capa. Logo depois tem um texto aqui de boas-vindas também. Depois você lê, eu falo um pouquinho sobre a apostila, sobre o histórico dela, né? E aí a gente vem para o sumário, o índice. Eu tentei estruturar a apostila de uma maneira bem organizada, de forma que você vem aqui, olha, você pode clicar, tá vendo? São links, né? Você clica naquele, no número da página, no tema que você quer, e a apostila te direciona ela diretamente para lá. Ela não é muito extensa, mas mesmo assim pode ser importante se você quiser ir ali direto ao ponto. Mas eu vou considerar que você está começando agora, que você está perdido, então a gente começa no início. Mas deixa eu falar rapidamente sobre a estrutura, né? A apostila ela tem 4 capítulos. O primeiro capítulo é o capítulo voltado para o usuário que nunca nem abriu o R na vida. Na verdade eu vou mostrando ali primeiro por onde que ele vai baixar o programa. Você não conhece nem o site do R? Não tem mistério.
Eu já linko você direto para o site, mostro as instruções de como baixar. E aí eu dou as instruções básicas sobre como o R funciona, como que eu crio os tais dos objetos, o que, que são esses objetos, o que são as funções, como eu uso, e aí eu mostro um pouquinho sobre como eu posso trazer um conjunto de dados para o R, instalar pacotes, falo sobre alguns erros muito comuns. O usuário iniciante ele às vezes sofre, né? Ele começa a usar o R e aparece uma mensagem de erro. E aí existem umas mensagens de erros que são extremamente comuns, que elas vão aparecer no início e que depois você vai começar a entender e não vai errar mais. Eu já chamo atenção para isso aqui também. Depois, quando você estiver se sentindo à vontade, aí você avança para o segundo capítulo, onde eu já começo a brincar um pouquinho com dados de verdade, manipulação de dados, como que eu crio gráficos, como eu calculo parâmetros estatísticos e coisas assim. Por fim, vem um terceiro capítulo para o qual eu avanço para testes estatísticos. Se você de repente já conhece um pouco os testes básicos, teste T, ANOVA, regressão linear, você pode já dar uma olhada nesse capítulo. Ele é especialmente voltado para os meus alunos que estão lá estudando bioestatística, que estão aprendendo esses testes e precisam fazer isso no R. E para finalizar, tem um quarto capítulo que foi bem legal de fazer, no qual eu vou falar um pouquinho sobre e aí? Eu comecei a usar o programa, eu já estou começando a me sentir à vontade para ele, mas se eu quiser aprender mais, onde eu busco a documentação de ajuda, que tipo de bibliografia eu poderia usar, tem listas de e-mail que você recomenda? Tem. Como que eu entro no Google e faço uma busca sobre o R? Tá tudo aí. Eu tento dar esses guias gerais. E no final a gente tem alguns anexos. Os dados, que se você se lembra, eles estão lá no link, né? Dá pra gente baixar os dados aqui. Mas se por algum motivo você não conseguiu esses dados, eu tenho um mecanismo aí que no próprio R você cria o conjunto de dados que está dentro desse anexo. E depois eu tenho um pequeno guia rápido. A ideia do guia rápido é que eu resumo tudo que a gente viu. Então você já começou a pegar o jeito, mas você ainda não está 100% à vontade. Esse guia rápido ele é bem curtinho, né? Você abre ele ali no cantinho, fica olhando e vai usando, vai treinando o uso do R. Mas vamos lá, vamos para o início. Eu quero guiar você numa instalação do R. Isso vai ser legal, porque vai começar a coisa toda ficar bem familiar para você. Então, na introdução, a primeira coisa, né, muito importante, é que eu coloco o link para o site do R. Então você vai começar, se você não tem o R instalado no seu computador, acessando aqui o rproject.org. A partir disso, você vai, então, olha, ter o acesso ao site central, onde você baixa a versão mais nova oficial do R, onde você baixa, inclusive, algum material. Vamos dar uma olhadinha bem rápida no site, depois a gente volta para a apostila e dá continuidade. Aqui no site eu tenho algumas informações sobre o R, então se eu quero ler um pouco sobre o histórico dele, sobre quem está mantendo, sobre as novidades, a gente tem isso por aqui também. Aqui no cantinho esquerdo, olha, tem links para documentação. Então tudo bem, você está usando a minha apostila, mas você quer ver mais material? Existe algum material que está hospedado ali no site oficial. Então eu tenho manuais, eu tenho as perguntas feitas com frequência, eu tenho uma lista de livros que são livros voltados para o R, e existe inclusive um periódico, né, o R Journal. Ele é uma revista, num formato parecido com uma revista científica que fica trazendo novidades do R. Mas vamos lá, se você é o usuário que quer baixar o R, você vai, aqui ele já tem, né, direto, olha, download, então você pode vir por aqui ou você pode vir por esse menu que ele chama de CRAN. O que é o CRAN? Né? CRAN é uma sigla para a rede de diretórios do R. O que acontece? A gente tem usuários do R no mundo inteiro, então você tem um monte de espelhos na internet onde você pode baixar o programa. Isso evita que você tenha uma central que vai ficar, por exemplo, limitada ali por muitas pessoas fazendo o download ao mesmo tempo. Se vocês olharem aqui, olha, tem vários links do Brasil. Então basta você escolher um link. É usual que as pessoas escolham um link mais próximo geograficamente onde se está. Teoricamente isso deve melhorar um pouquinho a velocidade de conexão. Então eu posso aqui, estamos no IP, né, posso baixar aqui pelo link do Museu de Zoologia da USP, olha, está aqui, Universidade de São Paulo. Quando você abre esse link, aí o R te direciona para a página de download. Você pode fazer o download para Linux, para Mac
ou para o Windows. Lá na apostila eu dou todas as instruções de como fazer o download e como instalar o R no Windows. Agora eu estou num computador que é um Mac. Eu nunca instalei na vida. Vamos ver como acontece. A gente clica, ele vai nos dar aqui uma página com bastante informação e normalmente o que ele faz é que a coisa mais nova que você tem vai ser o primeiro link que vai aparecer. Então o que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando os links da versão 3.13 para duas versões diferentes do OS X, né? Se você tem o 10.9, o Maverick, você vai baixar esse. Se você tem o Snow Leopard, você vai baixar esse. Se você é um usuário de Windows, a coisa vai ser mais fácil. Deixa eu voltar lá para te mostrar. Se você é um usuário de Windows, ele vai estar falando aqui, olha, esse arquivo que você quer para instalar o R pela primeira vez. Aí você clica aqui no Base e tem um botão grandão, letras garrafais. Download R para Windows. É só baixar e executar. Voltando aqui para a nossa instalação, né? Então aqui a gente vai clicar e ver o que acontece, né? Ele agora vai começar o download, então a gente avisa, né? Se o seu computador perguntar se é para manter, e a gente aguarda esse download. Quando o download ficar pronto, a gente instala. Enquanto ele está baixando, vamos voltar para a apostila e a gente dá uma olhadinha de novo, então no que a gente tem aqui à nossa disposição, né? Então vamos dar uma espiadinha no material dela enquanto o download é feito. Olha só. Quando a gente continua aqui na apostila, então, eu dou alguns detalhes sobre a instalação, aí eu chamo a atenção para alguns acessórios. Se você é um usuário muito iniciante, você não precisa olhar isso agora não, mas tem uma coisa muito bacana. O R ele tem alguns programas que o usuário pode baixar que vai ajudar ele a usar o programa. O mais conhecido deles é o RStudio. Imagine o RStudio como uma capinha que vem por cima do R e que ele vai facilitar uma ou outra tarefa para o usuário, como importar um arquivo, visualizar um gráfico e algumas coisas assim. Ele não é essencial, eu particularmente não uso ele muito no dia a dia, mas mais porque quando eu aprendi a usar o R ele ainda não existia. Para os usuários que estão começando agora vale a pena dar uma conferida. Uma alternativa a ele é o TeamR, também a mesma proposta, um programa que abre o R e dá mais funcionalidades para ele. O TeamR tem uma particularidade legal, né? Ele é mantido por um professor lá da Bahia, lá da UESC, então ele é um projeto totalmente brasileiro. O que pode ser muito legal se você for atrás de suporte, né? Vão ter muitos usuários brasileiros usando. Nesse momento a gente não vai se preocupar com isso não, a gente vai passar adiante. Quando o download terminar, a gente começa agora então tendo o nosso primeiro contato. Aí a gente vai dar só alguns passos, uns passos bem iniciais, seguindo a apostila, mas só para você ter um feeling ali, para você ter um primeiro sentimento do que é trabalhar com o R e do que o R é capaz. Né? Bom, gente, então depois de uma longa e ansiosa espera, né, a gente finalmente conseguiu instalar o R no nosso computador. Se você está agora no processo de instalação, não tem mistério. Manda executar, manda ele prosseguir com todas as escolhas que ele já tem pré-programadas, porque elas são as melhores mesmo. Mais pra frente, quando você for usuário experiente, você pode de repente olhar para isso e ver se quer alterar alguma coisa. Mas de uma maneira geral, vai tudo funcionar bem. Então vamos agora abrir o R e conhecer a carinha dele, né? Tá aqui o nosso programa R. Ele vai ter uma carinha ligeiramente diferente se você está no Windows, se você está no Mac, se você está no Linux, mas essencialmente é o mesmo programa, não tem diferença nenhuma. Isso inclusive é uma coisa importante para a gente, né? Eu posso ensinar o usuário a usar o R em qualquer plataforma que ele estiver utilizando. Não vai fazer diferença nenhuma, vai funcionar do mesmo jeito. Então, aqui estamos nós com o R. O R ele vai ter então esse console dele, né, onde eu tenho alguma informação inicial sobre sua versão, o fato dele ser um software livre, a licença, contribuição, citação. A gente não precisa entrar em nenhum desses detalhes agora. Note que ele já me dá algumas dicas aqui. Por exemplo, ele fala que se eu escrever help, abre e fecha parênteses, ele vai chamar um sistema online de ajuda. Opa, então eu posso fazer isso. Eu posso ver se é verdade, né? Será que ele vai realmente me chamar uma ajuda? O R ele vai funcionar, olha que bacana, né? Dessa maneira assim. Eu venho aqui,
digito alguma coisa, ele me dá uma resposta. Se for o caso, como no sistema de ajuda, ele vem e abre para mim uma janela de ajuda. Aí aqui ele vai me linkar para a documentação do R. A gente não precisa olhar para isso agora, não. Para quem está começando, acho que vai ser melhor voltar ali para a apostila e ir seguindo passo a passo. Mas essa chamadinha que nós fizemos, ela já está mostrando um pouco do funcionamento do R. Help é o que a gente chama de função. Uma função no R é qualquer coisa que peça para o R executar algo, como isso, abrir uma janela de ajuda. Todas as funções do R, elas vão ter esse sisteminha de você abrir e fechar parênteses, sendo que na maioria das funções, dentro dos parênteses, eu coloco uma coisa que são chamadas de argumentos para a função, do tipo, vou calcular uma média. Média do quê? Ah, aí eu coloco entre parênteses os números. Mas vamos voltar rapidamente aqui para a nossa apostila, né? E a gente daqui a pouquinho olha para o R de novo. Se você olhar o passo a passo da minha apostila, o que eu vou tentando fazer aqui para te guiar? Eu tento mostrar para vocês imagens do console do programa, no caso da apostila do console dele no Windows, mas como eu disse, vai funcionar igual em outros sistemas, e aí eu vou te dando um passo a passo, então, do que você pode fazer. E aí o que eu sugiro que você faça? Abra a apostila, deixa ela aberta no cantinho da tela. Abra o R e deixa ele aberto no outro cantinho. E siga. Siga o passo a passo. Ah, eu falei ali para você escrever, olha que besta, né? Mas faça isso. 2 mais 2 no R. Ele vai dizer para você, obviamente, que é 4. Mas isso vai servir para você começar a entender um pouquinho como é o funcionamento do programa. O R, ele funciona, olha só, como eu mostro aqui no exemplo, como uma grande calculadora. Ele faz operações matemáticas para a gente. Então vamos voltar aqui para a carinha dele, olha. Se eu digitar como no meu exemplo 2 mais 2, ele vem e me dá a resposta 4. Se eu pedir para ele fazer 15 dividido por 7, aí ele vem e me dá a resposta, 2,142857. Se eu quero que ele faça uma multiplicação, eu uso um asterisco, ele faz uma multiplicação. Né? Se eu quero que ele faça uma subtração, eu vou e mando ele fazer uma subtração, tudo bem? Ele também pode lidar com potência, basta eu adicionar aqui um acento circunflexo, ele é o símbolo de potência aqui para o R, e na verdade para a maioria dos programas que lidam com matemática. E ele vai e faz isso para mim. Legal! A gente não vai precisar ficar fazendo operações matemáticas no R, mas parece uma dica muito, muito boba, mas ela realmente ajuda. Daqui para frente você não vai mais abrir a sua calculadora do computador. Você está na frente do computador, quer fazer uma conta? Abre o R e faz a conta no R. Parece a coisa mais boba do mundo, mas isso vai fazer uma diferença para você. O R ele tem muito a ver com o hábito. Quanto mais você está usando o programa, mais você começa a se habituar com esse jeito diferente. Essa coisa de você digita, ele dá uma resposta, isso vem com o tempo. E você usar o R mesmo numa operação matemática bobinha, vai te ajudar a começar a se habituar ao programa. Então esqueça a calculadora do seu computador e toda vez que você estiver no computador quiser fazer uma conta, uma operação matemática, abra o R, faça lá. Isso vai de verdade, te ajudar a se acostumar com o jeitão do programa. Vamos mostrar só mais algumas coisinhas rápidas, aí a gente finaliza, né? Porque o ideal é que você siga a apostila. Só para ensinar mais um pouco, a gente usa dentro do R uma estrutura que nós chamamos de objetos. O que é um objeto? Um objeto é um nome qualquer. Eu posso criar um objeto com meu nome, Marcos. Aí eu crio, olha só, parece uma setinha, né? É um menor e um tracinho. É o símbolo que na linguagem do R a gente chama de assign. A partir desse símbolo, eu gravo dentro do objeto a informação que eu quiser. Pode ser uma coisa bem simples, como um número, por exemplo. Perceba que o R não disse nada, né, quando eu dei Enter. Tá certo. O que ele está fazendo? Ele executou a operação e como ele não tem nada para me dizer, nada deu errado, então ele fica calado. Mas se eu agora chamar o objeto Marcos, né, digitar no console e der Enter, ele me diz, olha, dentro do Marcos tem 50. Se eu agora usar o Marcos em uma operação matemática, ele vai e me dá o resultado. Perceba que eu fiz a operação matemática, mas eu não salvei o resultado no objeto. Olha, ele continua igual. Praticamente tudo que se faz no R envolve funções e objetos. Uma função vai ser uma coisa como, olha, log 10. Log 10 é uma função que calcula logaritmo na base 10.
O que a função log10 vai querer? Vai querer que eu informe entre parênteses um número ou uma sequência de números. Aí eu posso chamá-lo, por exemplo, na forma de um objeto. Aí eu dou Enter e ele calcula isso para mim. Na medida que você começar a usar o R, você vai começar a se acostumar com a ideia, então, de que você tem as funções, são execuções, coisas que você pede para fazer, e você tem os objetos, que é onde você grava resultados, onde você grava, por exemplo, o seu próprio conjunto de dados. E na medida que você se habituar com esse funcionamento, o uso do R vai ficar cada vez mais fácil, cada vez mais tranquilo para você. Na sequência, então, depois continue olhando a apostila. Eu vou falar um pouco sobre as funções para você, vou falar sobre como chamar a ajuda, e aí fica como um desafio, uma parte muito legal. Vá mais para frente na apostila e aprenda a importar um conjunto de dados. No momento que você tem o seu arquivinho de dados lá do Excel, que são dados que você pegou de campo, de laboratório, ou mesmo dados que você inventou só para ver como o R funciona, e você conseguir incorporar isso para o R, isso vai ser fantástico, porque você vai começar a realmente usar todo o potencial do programa. Agora, só para a gente fechar, vamos pensar um pouquinho no futuro, né? Você está aqui aprendendo os primeiros passos do R, e é um pouquinho ingrato isso, porque no início é difícil, você tem que superar aquela curva de aprendizado, mas é legal você saber onde você vai chegar. Do que o R é capaz? Por que eu vou sofrer aprendendo esse básico que no início é tão difícil? Se depois você der uma espiada aqui no meu blog, a gente tem aqui uma das últimas coisas que eu disponibilizei, que são documentos do último curso do R que eu ministrei aqui no IP. E aí nesse curso do R eu fui criando scripts num formato que é chamado Markdown, tem umas informações sobre ele aí no blog, onde eu vou mostrando como se fosse um relatório, o relatório das análises que a gente aprendeu naquele dia do curso. Então, se você vir aqui, por exemplo, no curso do R do IP, dia 5, parte 3, o que a gente fez nesse momento? O que a gente aprendeu a usar no R? Aí eu já vou mostrar para vocês um pouco das coisas que o R é capaz de fazer. Então, vamos direto ao ponto? Ignore os procedimentos, eu quero só te mostrar o que o R faz. Olha, aqui eu trabalhei com uma análise multivariada, chamado NMDS, e aí eu exploro um pouco dessas análises. Depois eu faço essa análise, eu diferencio pontos de diferentes cores aqui no gráfico, eu mostro diferentes agrupamentos nessa análise, e eu vou mostrando aqui, ao longo dessa apostilinha, um monte de coisas que o R tem o potencial para fazer. Vamos olhar a parte 2 do dia 5. Nessa parte 2 do dia 5, a gente brincou com um tipo de análise chamada regressão múltipla. E aí, veja só o tipo de gráfico, o tipo de sofisticação que a gente tem aqui no R. É muito bacana o poder que você tem de explorar os seus dados, o poder que você tem de fazer coisas no R é muito grande. Vamos dar uma olhadinha na parte 1. A parte 1 desse dia 5, ela foi uma grande surpresa para os usuários do curso, porque você pensa que vai usar o R só para estatística, né? Dá para fazer outras coisas também. Já pensou em fazer mapas no R? Olha que bacana. Você pode usar informação típica de um SIG, né, de um sistema de informação geográfica, incorporá-la no R e depois analisar esses dados. Então você pega informações geográficas, você cruza com dados, por exemplo, climáticos e outras coisas, e você consegue trazer, olha só, isso tudo dentro do R, consegue extrair essa informação, consegue analisar essa informação. O potencial é imenso, e aí mesmo você que está ali começando, dá uma espiadinha. Não olha para os códigos não, você pode se assustar porque eles podem parecer complicados agora, mas olha para os resultados. Esses resultados eles servem para mostrar um pouco do potencial do que o programa é capaz de fazer. E aí você ali, começando, vá com calma, pegue o material, pegue a apostila, baixe, execute tudo, instale o R no seu computador e vá aos pouquinhos. Depois volte a visitar o blog. Eu espero que em breve a gente comece a ter cada vez material e quanto mais você ficar mais à vontade no R, mais você vai ser capaz de absorver isso tudo, mais você vai ser capaz de avançar. E aí, em algum momento, muito mais próximo do que você pensa, você está fazendo aquelas análises, aqueles gráficos que eu mostrei ali rapidamente, com uma facilidade incrível. E o seu potencial para trabalhar com essas ferramentas vai ficar cada vez maior. Bom, gente, por hoje eu acho que é isso. Falei bastante aqui.
Fiquem à vontade para navegar aqui no meu blog, fiquem à vontade para deixar recado, para mandar e-mail. Se vocês entrarem lá no sobre, vai ter informações sobre mim. O meu e-mail vocês podem entrar em contato quando desejarem. Ele não está aqui, mas ele está no meu outro blog ali, está fácil de acessar, é marcosvital@gmail.com. Posso demorar para responder, porque às vezes eu estou no meio de um monte de coisa, mas sempre tento dar atenção, sempre tento ajudar quem está começando a trabalhar com isso. Bom, gente, então vamos lá, né? Por hoje eu acho que já falamos bastante. Agora eu faço um convite aqui para vocês. Se você ainda não fez isso, instala o R no seu computador, baixa a apostila, comece a brincar um pouquinho com ele, comece a se habituar. Em breve a gente vai começar a produzir, disponibilizar para vocês mais material. Em breve a gente deve ter mais aulas virtuais aqui disponíveis para você. E quando esse material começar a ser lançado, é bom que você já esteja ali pronto, o programa instalado, conhecendo nem que seja o básico dele, para começar a receber esse material, começar a absorver esse conhecimento que a gente vai trazer aqui. Então, pessoal, é isso aí. Até a próxima. Obrigado por terem vindo conhecer aqui esse material, por terem dado uma olhadinha no blog. E em breve a gente se vê com bastante novidades, bastante coisas bem empolgantes para vocês, eu espero. Até mais!